Muito bem, preparando tudo por aqui, vamos à nossa Revista Espírita, mês de março de 1862. Nós vamos estudar um artigo bem interessante aqui, Genealogia Espírita. Ela é um tema bastante curioso que Kardec traz para nós, e desde já ele já coloca, aquela observação de que esse conteúdo está referenciado naquelas notas explicativas para tratar de questões que muitas vezes trazem ideias de preconceito, preconceitos de raça, preconceitos de classe. Então aquela nota explicativa que faz referência aquele termo de ajustamento do Ministério Público Federal que nós estudamos aqui. Então, porque fala de mudança de classe, alguém que vive, por exemplo, numa determinada classe social, numa outra reencarnação, ele vai reencarnar numa classe considerada socialmente inferior, ou na época, quando se tratava de questões de etnia, numa etnia também considerada inferior na época. Então, para isso, eles fazem então esse ajuste. Mas vamos lá, Genealogia Espírita, Kardec diz assim: entre os argumentos que certas pessoas contrapõem à doutrina da reencarnação, um há que merece ser examinado, porque à primeira vista parece bastante especioso. Dizem que ela tenderia a romper os laços de família, multiplicando-os. Aquele que concentrasse sua afeição sobre o pai deveria partilhá-la com tantos pais quantas tivessem sido as encarnações. Como então, uma vez no mundo dos espíritos, se reconhecer no meio dessa progenitura? Aqui então ele começa dizendo, a ideia, que é bastante curiosa, inclusive, que Kardec propõe, diante daquilo que era conversado, que era debatido na época, é assim: quantas mães nós temos no plano espiritual? Ou quantas mães nós já tivemos, quantos pais nós já tivemos, quem são exatamente os nossos filhos no plano espiritual? Porque nessa existência nós temos essa mãe que nós tivemos na atualidade, e na encarnação passada, e na encarnação anterior, e na anterior, e assim a gente vai voltando, e não deixa de ser algo curioso, de que forma que esses relacionamentos se estabelecem no plano espiritual. Principalmente porque ora nós estamos na condição de filhos e ora nós estamos na condição de pais exatamente daqueles que foram nossos pais anteriores. Então Kardec coloca essa ideia da multiplicidade das reencarnações, de que forma que nós devemos entender tudo isso. Isso não fica apenas na questão da progenitura, como foi colocado para nós aqui, dos nossos pais, mas até mesmo nas relações. Inclusive tem uma proposta no Antigo Testamento em que é debatido, mas no Novo Testamento, em que é debatido, se uma mulher se casa com um homem, depois se casa com outro, e chega no plano espiritual, encontra com vários maridos. Quem é exatamente seu marido legítimo? É o primeiro? É aquela que gostava mais, que gostava menos? Como lidar com essas relações no plano espiritual? Isso porque a gente lembra, que a influência que existe a influência que o mundo físico exerce sobre nós é uma influência muito grande. Nós temos inclusive conversado sobre isso lá no Livro dos Espíritos, a respeito das sensações e percepções. Então, não apenas daquilo que as impressões do mundo físico causam sobre todos nós, mas também até mesmo na nossa forma de viver, nas nossas relações, nas nossas ideias. Bom dia, André. Então, quando se fala sobre maternidade, paternidade, filiação, relacionamento entre indivíduos, quando nós voltamos ao plano espiritual, essas ideias estão muito fixas na nossa mente. Nacionalidade, por exemplo, eu desencarno como brasileiro. Quando eu chego no plano espiritual, eu me considero um espírito brasileiro. Só que acontece que eu não sou um espírito brasileiro, eu sou um espírito que é um cidadão do universo. Eu não tenho nacionalidade, eu não tenho naturalidade. Todas essas preferências que nós temos com relação a tudo aquilo que a experiência física nos proporciona, gosto musical, time de futebol, escola de samba, partido político, religião, tudo isso são ideias que nós absorvemos
nessa nossa existência, e pelo fato de nós chegarmos ao plano espiritual com essas ideias ainda muito vivas, nós nos consideramos espíritos ainda influenciados por esses detalhes, por essas características. E no caso das nossas relações pessoais, relações familiares, as impressões são muito mais fortes, porque são relações consanguíneas que nós passamos uma existência inteira experimentando esses sentimentos, essas ideias. Então, no plano espiritual não é diferente. Então, Kardec, quando ele traz para nós esse artigo falando sobre genealogia espírita, ela tem um sentido bastante interessante para todos nós estudarmos. Então, vamos lá. Continuando. Por outro lado, em que se torna a filiação dos antepassados se aquele que crê descender em linha direta de Hugo Capeto ou Godofredo de Bulhões viveu várias vezes, e se depois de ter sido um grão-senhor, pode se tornar um plebeu. Eis assim toda uma linhagem derrubada. Aqui Kardec traz duas personalidades, que eu peguei rapidinho aqui, que era Hugo Capeto, foi o rei dos francos, desde sua eleição em 987 até sua morte. Então, ele desencarnou aqui de 941 até 996, então lá no século X. E depois aqui, quando se trata de Godofredo de Bulhões, ou de Bulhões, como foi colocado, ele foi um nobre militar franco também, duque da Baixa Lorena, senhor de Bulhão, um dos líderes da primeira cruzada e o primeiro soberano do reino latino de Jerusalém, apesar de recusar o título de rei. E ele então viveu no século XII, ali por volta de século X, na verdade, de 1058 até 1100, que foi a sua existência. Então aqui quando se fala sobre esse tipo de linhagem que esse indivíduo tem, quer dizer, eu sou descendente dele, e de repente eu descendi agora como um plebeu. E agora, como é que nós vamos entender a nossa linhagem, o nosso status social no plano espiritual? Mais uma vez, porque a nossa mente ela se encontra condicionada a esses títulos, a essas posições. Kardec então diz assim: a isso responderemos, para começar, que de duas uma, ou é ou não é. E Kardec já trouxe isso numa outra reflexão também, a respeito da reencarnação. Ou ela existe ou ela não existe. Não é aquela coisa assim, olha, a minha religião diz que não tem. Ah, mas a minha religião diz que tem. Então, na verdade, a ideia da reencarnação, ela não depende de preferências, de filosofias, de crenças, ou mesmo de ideologias que cada indivíduo tem. Ou ela existe ou ela não existe. Se ela existir, ela vai influenciar, ela vai ser exercida, aplicada na vida de todos. Se ela não existe, ninguém vai reencarnar. E Kardec coloca assim: se for, todas as recriminações pessoais não impedirão que seja, porquanto Deus, para regular a ordem das coisas, não pede conselho a ninguém, pois, de outro lado, cada um quereria que o mundo fosse governado a seu talante. Quanto à multiplicidade dos laços de família, diremos que certos pais não têm senão um filho, enquanto outros têm 12 ou mais. Já se pensou em acusar Deus de os obrigar a dividir a afeição em várias partes? E esses filhos, que por sua vez têm filhos, tudo isso não forma uma família numerosa, cujo avô ou bisavô se vangloria em vez de lamentar-se? Vós que fazeis remontar vossa genealogia a 5 ou 6 séculos, não deveríeis, uma vez no mundo dos espíritos, partilhar vossa afeição entre todos os vossos ascendentes? Se vos atribuís uma dúzia de avós, muito bem, tereis o dobro ou triplo, eis tudo. Tendes, pois, uma ideia muito acanhada dos vossos sentimentos afetuosos, pois temeis que não sejam suficientes para amar as várias pessoas. Tranquilizai-vos, porém. Vou provar que com a reencarnação, vossa afeição será menos dividida do que se não existisse. Com efeito, suponhamos que na vossa genealogia contasseis 50 avós,
igual número de ascendentes diretos e colaterais, o que é pouco se remontardes às cruzadas. Pela reencarnação é possível que alguns dentre eles tenham vivido várias vezes, e assim, em lugar de 50 espíritos que contáveis na Terra, só encontraríeis a metade no outro mundo. Então aqui Kardec já traz uma simplificação. Ou talvez aqui os espíritos também tenham trazido para ele essa ideia, né? Mas quando nós falamos então, quantos avós nós tivemos? Nós tivemos 20 avós. Só que desses 20 avós, esses mesmos espíritos, reencarnaram várias vezes, seja na condição de avós, na condição de filhos. Então, na verdade, os espíritos continuam próximos uns aos outros dentro de um mesmo grupo, reencarnando em posições diferentes. Então, aqueles que nós falamos, olha, esse é meu filho e eu tive vários filhos anteriormente. Quantas vezes esse mesmo espírito reencarnou junto de mim? Então, o que nós vamos perceber é que os grupos vão sempre reencarnando juntos, de acordo com a necessidade, de acordo com a afeição que nutrem entre si, mas em posições eventualmente diferentes, em posições próximas, em posições não tão próximas, mas sempre ali vivenciando as experiências de que necessitam enquanto grupo e de que necessitam também enquanto individualidades. E segue o artigo. Passemos à questão da filiação. Com o vosso sistema, chegais a um resultado completamente diverso daqueles que esperais. Se não houver pré-existência, anterioridade da alma, a alma ainda não viveu. Portanto, a vossa alma foi criada ao mesmo tempo que o vosso corpo. Aqui então Kardec traz aquela ideia de que o espírito nasce no momento da reencarnação, ou da encarnação, já que ele não teve uma pré-existência. E esse é um sistema que se tem, e muitas religiões adotam essa filosofia, diferentemente da doutrina espírita, que ela é uma doutrina reencarnacionista. Portanto, a vossa alma foi criada ao mesmo tempo que o vosso corpo. Nesse estado de coisas, não tem nenhuma relação com nenhum dos vossos antepassados. Suponhamos que descendeis em linha reta de Carlos Magno, grande personalidade, né, da história da França. O que há de comum entre vós e ele? Que foi o que vos transmitiu intelectual e moralmente? Nada, absolutamente nada. Por que vos apegais a ele? Por uma série de corpos que apodreceram todos, destruídos e dispersos, não há razão para vos sentirdes orgulhosos. Com a pré-existência da alma, ao contrário, podeis ter tido com os vossos antepassados relações reais, sérias e mais lisonjeiras para o amor próprio. Portanto, sem a reencarnação existe apenas um parentesco corporal, pela transmissão de moléculas orgânicas da mesma natureza que a dos cavalos puro sangue. Com a reencarnação, há um parentesco espiritual. Qual dos dois sistemas é melhor? Então aqui, o que Kardec coloca é: você não acredita na reencarnação, portanto você não acredita na pré-existência da alma. Mas ainda assim, consanguineamente, você é descendente de uma grande personalidade. Então a gente vai pensar, por exemplo, que em 5 gerações nós tivemos um nobre, eu já comentei com vocês, né, de experiências pessoais que eu tive no campo da pesquisa da genealogia, formando ali, né, as gerações da minha família. Temos 9 gerações da minha família, das pesquisas que foram feitas, remontando lá do século XVIII, na Suécia, de onde supostamente vieram os meus primeiros antepassados. Então ali nós vamos pensar, nossa, mas o meu antepassado, ele nasceu na Suécia. E como Kardec coloca, né, que o amor próprio é que fica massageado nesse momento, né? Que eu vou pensar, mas o meu antepassado ele é da Suécia, etc, etc. Então, quer dizer, eu não sou reencarnacionista, mas eu valorizo essa linhagem consanguínea que eu tenho com esses meus antepassados. Agora, se eu sou reencarnacionista, eu mesmo posso ter sido essa pessoa que nasceu na Suécia.
E eu posso ter relações diretas com as pessoas daquela geração. Então, entre esses dois raciocínios, nós vamos, obviamente, pensar não apenas na relação consanguínea, mas principalmente na relação espiritual. Enquanto que aqueles que acreditam apenas e se vangloriam disso, né, da ideia da consanguinidade apenas, e Kardec coloca ainda de uma forma até um tanto dura, né, quando ele diz assim, são corpos que apodreceram, por que você se acha tão importante por ter sido da linhagem daquele indivíduo? Por ter ali uma molécula, por ter tido ali para nós hoje na atualidade, né, por ter um gene que foi transmitido daquele indivíduo do passado, o que isso significa exatamente? E ele segue ainda trazendo, vamos lá. Por certo, objetareis que com a reencarnação um espírito estranho pode introduzir-se na vossa linhagem, e que em vez de nela contar apenas gentis homens, se podem contar sapateiros. É perfeitamente certo, mas isso não quer dizer nada. São Pedro não passava de um pobre pescador. Não seria de uma casa bastante digna, a ponto de nos fazer corar por tê-lo na nossa família? E depois, entre esses antepassados de nomes famosos, todos terão tido uma conduta edificante, a nosso ver a única coisa de que até certo ponto nos poderíamos honrar, embora seu mérito nada tenha com o nosso? Aqui também uma outra colocação. Quando nós pensamos em pessoas importantes na nossa família, ele diz assim, primeiro, aquilo que vai nos trazer o orgulho é exatamente ali a posição importante e o destaque que aquela pessoa teve. E ao mesmo tempo, aquela posição que aquela pessoa ocupou, ela diz respeito aos esforços e competências dela, não nosso. Então o fato de nós olharmos e dizermos assim, olha, na minha família, e quando a gente fala em pesquisa genealógica, a gente vai encontrar muito isso, que você começa a pesquisar e encontra alguém famoso, alguém que aparece nos jornais, alguém que tem ali alguma coisa relacionada com a história do local ou da nossa sociedade, a gente vai dizer assim, nossa, na minha família, aquela pessoa fez isso. A pergunta é, e daí? Qual é exatamente a sua relação com a posição e competência que ela teve? E ele continua. Que se perscrute a vida privada desses paladinos, desses grandes barões, que roubavam sem escrúpulos os transeundes e que em nossos dias seriam pura e simplesmente levados à barra dos tribunais por seus grandes feitos. De certos grãos senhores, para quem a vida de um vilão não valia uma peça de caça, pois mandavam enforcar um homem por causa de um coelho. Tudo isso eram pecadilhos que não manchavam brasões, mas casar-se com pessoa de condição inferior, introduzir na família um sangue plebeu, era um crime imperdoável. Ah, por mais que se faça, quando soar a hora da partilha, e soa para os grandes e para os pequenos, terão de deixar a terra, as roupas bordadas, e os pergaminhos de nada servirão diante do juiz supremo que pronuncia essa sentença terrível. Aquele que se exaltar será humilhado. Se bastasse descender de qualquer grande homem para ter seu lugar previamente marcado no céu, a gente o compraria barato, porque é à custa do mérito alheio. A reencarnação dá uma nobreza mais meritória, a única aceita por Deus, qual seja a de haver animado uma série de homens de bem. Felizes os que puderem depor aos pés do Eterno o tributo dos serviços prestados à humanidade em cada uma de suas existências, porquanto a soma dos méritos será proporcional ao número de suas existências. Mas aquele que se prevalecer apenas da glória de seus antepassados, Deus dirá, por que vós mesmos não vos ilustrastes? Né? Então olha só que raciocínio interessante o que Kardec põe, né? Porque a gente sempre tem aquela ideia de querer se vangloriar por causa dos méritos de pessoas da nossa família. É aquilo que a gente coloca, por exemplo, né, que a gente já chegou a falar sobre isso,
que é o tráfico de influências, o tráfico de amizades, o tráfico de posições da família. O meu avô foi uma pessoa importante, e Kardec coloca, quando você tiver que desencarnar, você não vai adiantar querer apresentar seu currículo familiar, você vai ter que apresentar seu currículo pessoal. E aquilo que você depositar no pé de Deus, né, como ele coloca aqui, dirá respeito às suas ações, às suas práticas, aos seus valores, e não colocar assim, olha, meu avô era uma pessoa muito boa, o meu avô era um santo, ótimo, esse santo vai para o céu, e você, para onde vai? Dentro dessa imagem religiosa que geralmente a gente usa, né? Então é isso que ele coloca para nós, que as reencarnações, elas não têm esse valor de genealogia que a gente pensa. Pois é, exatamente, Jerusa, né? Então, quer dizer, essa ideia assim, olha, eu sou filho de fulano, porque tal pessoa era da minha família, quer dizer, como se isso trouxesse alguma diferença para a nossa evolução pessoal. Então, essa ideia da genealogia espírita, ela não passa, na verdade, de uma grande ilusão alimentada pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade. É claro que, em termos de curiosidade, a gente vai querer saber exatamente com quem nós tivemos relações na nossa sociedade. Tanto que essa pesquisa genealógica que eu comentei com vocês, era o prazer da pesquisa, era o prazer de conhecer a nossa história. Mas, ao mesmo tempo, isso pode, se nós não ficarmos atentos, levar-nos à ilusão dessa questão da vaidade. Porque nessa pesquisa, por exemplo, que eu comentei com vocês, às vezes aparece no jornal o sobrenome da minha família, que ele é muito particular. E aí então a gente vê alguém que tem esse sobrenome e fala, olha, essa pessoa é da minha família. E dentro da pesquisa que nós fizemos, nós encontramos essa pessoa que era um primo de 3º grau, era um tio de 4º grau, era um primo de 5º grau, que são pessoas absolutamente desconhecidas das nossas relações. E aí nós vamos encontrar desde uma pessoa que tem uma posição de destaque na sociedade, como a gente vai encontrar um suicida, a gente vai encontrar um criminoso. E a gente fica então selecionando quem são aqueles que vão enaltecer, que vão ali exaltar o nosso ego. Como a gente vê que tudo isso não passa de uma simples vaidade. O Mami colocou, né, embora eles tentem, né, nos influenciar para o bem, como aconteceu com a Lívia, né, como a Abigail, né, então a gente vai sempre ali continuando nessa mesma jornada de ilusões, até o momento em que a gente começa a ter ali uma noção da realidade. Vamos lá, continuando. Um outro sistema poderia aparentemente conciliar as exigências do amor próprio, que é esse orgulho, né, com o princípio da não reencarnação. É aquele pelo qual o pai não transmite ao filho apenas o corpo, mas também uma porção de alma. Que a gente lembra, né, que nós temos ali aquele princípio do generacionismo, quando uma alma gera outra alma, do pré-existencialismo ou do criacionismo, quando uma alma é criada no momento da sua reencarnação. Desse modo, se descendesseis de Carlos Magno, vossa alma poderia ter seu tronco na dele. Muito bem. Vejamos, contudo, a que consequências chegamos. Em virtude de tal sistema, a alma de Carlos Magno teria o seu tronco na de seu pai e assim, pouco a pouco, chegaríamos a Adão. Se a alma de Adão é o tronco de todas as almas do gênero humano, as quais transmitem aos sucessores algumas porções de si mesma, as almas atuais resultariam de um fracionamento que ultrapassaria todas as subdivisões homeopáticas. Disso resultaria que a alma do pai comum deveria ser mais completa que a inteira que a dos descendentes. Resultaria ainda que Deus teria criado apenas uma alma, que se subdividiria ao infinito e assim cada um de nós não seria uma criação direta de Deus. Aliás, esse sistema deixaria um imenso problema a ser resolvido, o das aptidões especiais. Se um pai transmitisse ao filho
os princípios de sua alma, transmitir-lhe-ia necessariamente as virtudes e vícios, seus talentos e sua inépcia, como lhe transmitisse certas enfermidades congênitas. Como então explicar por que homens virtuosos ou de gênio têm filhos maus ou cretinos e vice-versa? Aqui o cretino no sentido de ter ali uma limitação intelectual, já que o cretinismo era uma doença. Era diagnosticado como uma doença. Por que uma linhagem seria mesclada de bons e maus? Dizei, ao contrário, que cada alma é individual, que tem existência própria e independente, que progride em virtude de seu livre-arbítrio por uma série de existências corporais, em cada uma das quais adquire algo de bom e deixa algo de mal, até que tenha atingido a perfeição e tudo se explica, tudo se conforma à razão, à justiça de Deus, mesmo em proveito do amor próprio. Aqui só lembrando, né, que nós temos hoje empresas que possibilitam a pesquisa genética para saber exatamente ali a sua linhagem. Então você contrata ali por alguns reais e você manda ali um pouco da sua saliva, eles mandam para você um frasco com cotonete, você raspa na bochecha da boca, né, para pegar um pouquinho ali de tecido e de saliva e tudo mais, e esse material então é levado para análise e eles fazem 2 tipos de análise. A primeira análise é a análise sobre patologias. Qual é a predisposição que o indivíduo tem para determinadas patologias que já foram mapeadas. E a segunda com relação à linhagem sanguínea. Eles têm ali um banco de dados que vão mostrar para nós de onde nós descendemos exatamente ali em algumas gerações no passado. Alguma coisa mais relacionada com Europa, com África, com Ásia, né? E assim vai. Então, quer dizer, é possível hoje fazer isso. E é bem interessante que esse tipo de serviço, que mostra qual é exatamente ali o caminho genético que a nossa linhagem percorreu, nada mais é do que também uma mera curiosidade, a mera satisfação do nosso ego. Que pode ser uma curiosidade, é interessante saber que a minha geração veio, né, a minha linhagem veio daquela região. Se ela veio de uma região nobre, é claro que eu vou dizer, olha de onde veio minha família. Agora, se ela veio de alguma coisa discreta, eu vou dizer, ela veio dali. Então já mostra claramente que essa tendência nossa a querer sempre trazer ali o aspecto mais positivo, mais favorável, para massagear o nosso ego, né? Por isso que ego, o egoísmo vem de ego, né? Significa que na nossa sociedade, no nosso planeta, na comunidade terrena, a presença do ego ainda é muito forte. Por isso o orgulho e a vaidade são ali 2 chagas, né, que, reforçada ali pelo egoísmo, é o que causa grande parte, a esmagadora parte dos sofrimentos que nós trazemos ainda no nosso mundo. Avançando, vamos lá. O Sr. Salgues, de Angers, de quem falamos no nosso número anterior, não é partidário da reencarnação. Depois do aparecimento de O Livro dos Espíritos, escreveu-nos uma longa carta na qual combatia essa doutrina com argumentos baseados na sua incompatibilidade com os laços de família. Nessa carta, datada de 18 de setembro de 1857, dá-nos a sua genealogia, que remonta sem interrupção aos carolíngios, e pergunta em que se tornaria essa gloriosa filiação com a mistura de espíritos pela reencarnação. Dela extraímos a seguinte passagem. Então olha só que curioso, né? Kardec, quando publicou o Livro dos Espíritos, lá em abril de 1858, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Em setembro, Kardec recebe essa carta de alguém que manda para ele toda a linhagem dele, que chega aos carolíngios, né, que fazem parte da história, né, dos francos, que formaram o país França nessa atualidade, para mostrar que toda essa linhagem dele era tão especial que a doutrina da reencarnação não poderia interferir na pureza sanguínea dessas gerações. Então a pessoa teve ali o trabalho de mandar para Kardec dizendo, eu não concordo, porque olha a minha família como é.
E isso que você está falando mancharia a minha linhagem. Vamos lá então, o trecho da carta dele. Kardec destaca o seguinte. Mas então, para que serviriam os quadros genealógicos? Tenho o meu, completo, regular. De um lado, desde os antepassados de Carlos Magno, por isso carolíngios, né? De outro, desde a filha do Emir Musa, um dos descendentes abacidas de Maomé, 10ª geração, por seu casamento com Garcia, príncipe de Navarra, pai com ela de Garcia Ximenes, rei de Navarra. E, enfim, essa genealogia continuou, em razão de alianças por soberanos de quase todas as cortes da Europa, até a época de Afonso VI, rei de Castela, depois nas casas de Caminges, de Lascaris, Vintemil, de Montmorency, de Turenne e finalmente dos condes e senhores Palhace de Salgues, no Languedoc. Tudo isso se pode constatar na arte de verificar datas, os beneditinos de Saint-Maur, no dicionário da nobreza da França, no Amorial do padre Anselmo, Noreri, etc. Mas se nos ligarmos aos nossos pais somente pela matéria carnal que recebeu o nosso espírito, não há em toda parte lacunas e notáveis soluções de continuidade? É um caminho traçado na areia que se perde em milhares de direções. Que nos seja permitido, então, crer que, se o espírito não se transmitisse, a alma é para o homem o que o aroma é para a flor. Ora, Swedenborg não diz nos arcanos que nada se perde na natureza e que o aroma das flores reproduz novas flores em outras regiões, além daquela de onde saiu? É, pois, pela alma, que não é espírito, que talvez existisse uma cadeia semi-espiritual de gerações. Se tivesse agradado ao meu espírito saltar 8 ou 10 gerações de vez em quando, onde reconheceria meus antepassados? Então esse é o trecho da carta que ele apresenta, falando sobre toda a linhagem nobre que ele tem. A André colocou, foi isso que pensei, se não gostar, está errada a pesquisa. Pois é, por isso Kardec colocou lá em cima, porque ou é assim ou não é assim. Deus não fica satisfazendo os interesses da humanidade. E ele segue. Como se vê, o Sr. Salgues não se apega senão à procedência do corpo. Mas como conciliar as relações de espírito a espírito com a não pré-existência da alma? Se nessa filiação houvesse entre eles relações necessárias, como o descendente de tantos soberanos seria hoje um simples proprietário angevino. Aos olhos do mundo, não seria uma retrogradação? Então realmente houve um retrocesso, porque uma pessoa que tem essa nobreza toda, de repente se percebe como uma pessoa absolutamente comum. Não pomos em dúvida a autenticidade de sua genealogia, e o felicitamos por ela, já que isso lhe dá prazer, mas diremos que o estimamos mais por suas virtudes pessoais do que pelas de seus antepassados. Aquilo que Kardec comentou anteriormente, O que mais importa para nós é a pessoa que você é, e não a sua descendência, todas as conquistas que os seus antepassados tiveram. Eles tiveram seus méritos, também tiveram seus deméritos, porque são pessoas, são espíritos em processo evolutivo. Mas o que mais importa é que tipo de pessoa você é. É a carteirada que a gente falou anteriormente. A autoridade de Swedenborg, lembrando que Swedenborg, no século XVIII, ele fez pesquisas sobre a vida no mundo espiritual. Ele foi ali aqueles que deram início a essas pesquisas na Europa a respeito da reencarnação. Materialmente falando, agora moralmente é outra história. A autoridade de Swedenborg é aqui muito contestável quando atribui ao aroma a reprodução das flores. Esse óleo essencial, volátil, que lhe dá o aroma, jamais teve a faculdade reprodutora,
que reside unicamente no pólen. Falta justeza à comparação, porque se a alma apenas se distingue por seu perfume, sobre a alma que lhe sucede, não a cria. Contudo, deveria transmitir-lhe suas próprias qualidades, e nessa hipótese, não vemos por que o descendente de Carlos Magno não teria enchido o mundo com o brilho de suas ações, enquanto Napoleão não se apoiaria, senão, sobre uma alma vulgar. Que lhe diga que Napoleão descende de Carlos Magno, ou melhor ainda, que foi Carlos Magno que veio no século XIX, continuar a obra começada no VIII, compreende-se, mas com o princípio da unicidade da existência, nada liga Carlos Magno a seus descendentes, a não ser esse aroma, transmitido pouco a pouco sobre almas não criadas. E então, como explicar por que entre os seus descendentes houve tantos homens nulos e indignos, e por que Napoleão não é um gênio maior do que os seus obscuros antepassados? Façam o que quiserem. Sem a reencarnação, nós nos chocamos a cada passo contra dificuldades insolúveis, porque só a pré-existência da alma resolve, de maneira ao mesmo tempo simples, lógica e completa, visto dar a razão de tudo. Uma outra questão é o fato conhecido de que as famílias que abastardam e degeneram quando as alianças não saem da linha direta. Aqui ele fala, por exemplo, sobre plebeus, que se casam com famílias nobres. A gente teve, por exemplo, algo muito interessante, que faz parte da nossa geração, foi na monarquia inglesa, quando nós tivemos ali, na monarquia britânica, na verdade, quando nós tivemos ali o príncipe Charles, que tinha a linhagem nobre, da monarquia, etc. e tal, quando ele se casa com a Diana, que nada mais era do que uma plebeia. E atualmente também, o príncipe Williams também se casa com uma plebeia. Isso na época em que o Charles se casou, eu me lembro que a mídia, principalmente a inglesa, que tem ali os seus tabloides, tem essa tradição de causar grandes escândalos, de mostrar os grandes escândalos envolvendo a família real inglesa. Quando o Charles, então, optou em casar com a Diane, e ela era nada mais era do que uma desconhecida, uma simples professora na época, ela não se tornou essa queridinha que veio se tornar depois, que todo mundo a conheceu, viu ali todas as suas realizações em termos humanitários, vendo ali que ela se tornou vítima e ele acabou se tornando um vilão, tudo aquilo envolvendo a história da família real britânica. Ela, antes disso, a família acabou sendo muito criticada, porque era alguém que não tinha sangue nobre. Embora ela tivesse ali alguma história de nobreza, mas ela não tinha sangue real, por exemplo. Então isso trouxe um escândalo para aquela sociedade na época. E agora, com essa atualidade, no caso do príncipe William, por exemplo, ela a esposa dele é uma pessoa completamente fora dessa realidade inglesa. Como entender tudo isso agora? Isso acaba causando realmente uma grande perturbação na mente daquelas pessoas. Então aqui para nós, quando ele coloca... Uma outra questão é o fato conhecido de que as famílias se abastardam e degeneram quando as alianças não saem da linha direta. Dá-se nas raças humanas o mesmo que nas raças animais. Por que então a necessidade de cruzamentos? Em que se torna a unidade do tronco? Não há aí uma mistura de espíritos, uma intrusão de espíritos estranhos à família? Um dia trataremos essa grave questão com todos os desenvolvimentos que ela comporta. Então aqui Kardec encerra esse ponto, o que é bastante curioso para a gente poder ver como isso, naquela época em que ele lança o Livro dos Espíritos, falando sobre a doutrina da reencarnação, e como na atualidade isso também se vê. Porque embora nós não tenhamos mais as monarquias,
os títulos nobiliárquicos que se tinham naquela época, no século XIX, hoje isso ainda traz uma influência. Não mais com títulos de nobreza, mas com a importância que uma pessoa tem na nossa sociedade. E aí, então, através da ideia da reencarnação, há então essa dissolução dessa linhagem, porque a ideia da reencarnação se sobressai sobre a ideia da consanguinidade. E aí então traz todo esse incômodo, todo esse inconveniente para aquelas pessoas que valorizam muito mais essa linhagem consanguínea do que falar sobre a reencarnação. Porque eu pensar, por exemplo, que no passado uma pessoa que tem um título de nobreza, para nós aqui do Brasil, vamos falar da família real, aqui do Brasil, né, dos Orleans e Bragança. Se eu falar, por exemplo, que aquele Orleans e Bragança, que ele reencarna agora como um simples agricultor, num estado, no interior de um estado brasileiro, que não tem tanto destaque como uma cidade grande, e ele não tem nenhuma relação com a sua própria história, isso acaba sendo uma degeneração. Isso acaba sendo uma perda de status. Por isso, então, até hoje, esse tipo de ideia continua muito presente, porque o fato, né, do orgulho e da vaidade ser algo que ainda exerce uma influência muito grande na nossa personalidade, a gente valoriza muito mais isso do que pensar na reencarnação como sendo um mecanismo evolutivo em que nós temos oportunidade de, a cada reencarnação, resgatar a nossa própria história. Ter oportunidade de refazer aquele caminho que eventualmente a gente tenha falhado dentro do campo moral. E a cada reencarnação temos ali um salto que nós vamos dando, né, no nosso crescimento espiritual, que é o mais importante, porque nós valorizamos nesse caso o nosso crescimento individual, as nossas próprias conquistas e os laços de afinidade, os laços de afeto que vão sendo construídos geração após geração. E não deixa de ser algo curioso, né? Porque quando estivermos no mundo espiritual, nós vamos reencontrar espíritos que fizeram parte da nossa história. Com quem nós tivemos afinidades, né? Tivemos simpatias ou tivemos antipatias. O caso no início do artigo, por exemplo, quando ele fala sobre as mães, quantas mães nós já tivemos? Quantos pais nós já tivemos? E aí como é que essas relações se estabelecem? Elas vão se diluindo, até porque também algo importante da gente considerar nesse mecanismo são os próprios desencontros. Porque quando eu reencarno, quando eu desencarno, eu chego no plano espiritual e vou lembrar que uma mãe que eu tive em 2 existências se encontra agora reencarnada vivendo ali uma outra experiência para ela, que não precisa ser necessariamente próximo a mim. Ou pode ser próximo a mim, aquela que foi minha mãe em 2 encarnações, pode ser hoje um irmão, uma irmã, um filho, uma filha. Uma companheira de jornada, um companheiro de jornada. Então, se a gente fica muito preocupado com essas posições, a nossa cabeça acaba dando um nó, né? Mas quando nós pensamos apenas em grupos, em agrupamentos de espíritos que se juntam com o bem comum de todos progredirem, não importa a posição que os espíritos estão. Esses reencontros vão acontecer de uma forma natural, fazendo com que nós, então, nos impulsionemos uns aos outros nesse processo de evolução. André colocou, né, sempre aquela preocupação de dizer, né, você sabe com quem você está falando, né? Isso é tão infantil, pois é. A Jerusa colocou, né, nosso calcanhar de Aquiles também, o livre-arbítrio. Então isso é que mais importa para nós pensarmos sempre que nós somos espíritos individuais. Porque eventualmente nós vamos encontrar espíritos na nossa trajetória com quem nós temos laços de afinidade muito estreitos. E nós vamos continuar sempre tendo esses espíritos em nossa companhia, tendo esses espíritos também ali, né, dando presentes ali na nossa história. Mas nós vamos ter espíritos também, como acontece, por exemplo, na escola em que nós estudamos. Quantos são os alunos com quem nós já convivemos na nossa história acadêmica? Quantos deles ainda estão presentes na nossa história? Muitas vezes nós perdemos contato, lembramos de todos eles, daqueles nossos melhores amigos e tal, mas simplesmente cada um seguiu seu próprio caminho, cada um seguiu sua trajetória e nós não tivemos contato com mais ninguém.
Na nossa reencarnação não é diferente. Muitos espíritos fizeram parte da nossa história, mas seguiram seus próprios caminhos. Porque não tinham uma ligação direta conosco dentro das experiências que nós estamos criando. E tampouco criaram laços afetivos que vão ali fazer com que nós estar juntos. Simplesmente dividimos um momento da nossa história. Olha só que nó que isso dá na nossa cabeça quando nós começamos a pensar nessa jornada evolutiva e nos encontros que nós vamos tendo, encontros e desencontros, aproximações e afastamentos de pessoas que conviveram conosco em um determinado momento. André colocou, acho melhor entender e aceitar que nascemos na família que precisamos não gostando, que é o que mais precisamos valorizar hoje, né? Porque o momento mais importante da nossa história é o momento presente. Às vezes nós ficamos preocupados com o momento passado, como foi a nossa existência anterior, acabamos vivendo muito mais no passado do que no presente, ou muitas vezes ficamos mais preocupados com o futuro, como será a nossa existência futura. E o momento mais importante para nós é o momento presente, em que aqueles espíritos próximos a nós estão presentes, estão junto a nós pela necessidade que nós temos agora, assim como todos eles também, que se uniram por necessidade, se uniram por escolhas que fizeram, ou nem sempre é pela escolha, mas pela obrigação de estarmos juntos para cumprir determinado programa, e sendo que no passado nós tivemos oportunidade de construir uma história no passado que nos influencia no presente, e hoje nós temos o presente que nos dá a oportunidade de construir o futuro. Quando nós olhamos por essa perspectiva, nós valorizamos exatamente cada momento, cada relação, cada posição e cada conquista que nós tivemos. E é isso que nós, conversando ontem sobre as leis divinas, nós passamos a entender o valor dessas leis pela forma como ela se aplica na nossa história, pela forma como ela se aplica sobre nós. Assim como nós passamos a perceber essa trajetória que nós estamos desenvolvendo, valorizando esse momento em que nós podemos exercer o nosso livre-arbítrio, em que nós podemos valorizar todas as relações e todas as oportunidades que surgem para cada um de nós, inclusive valorizando as provas e as expiações também, que fazem parte da nossa história. Porque essas provas e expiações, elas vão ao encontro das nossas necessidades evolutivas. Exatamente, Angelina. Então, bendita a reencarnação que nos oferece tudo isso. Então, quando nós começamos a entender esse mecanismo, isso é muito interessante. A gente vê, por exemplo, o próprio Emmanuel, quando escreveu há 2000 anos, em que ele teve a oportunidade de conhecer a sua trajetória reencarnatória. Desde aquela data até o presente, conhecendo detalhes de cada experiência que ele vivenciou. Para nós isso é muito interessante, né? Eu particularmente tenho essa curiosidade de conhecer a minha própria história evolutiva, de saber ali, será que eu vou ter oportunidade de conhecer 4, 5, 6 reencarnações? Como foram essas experiências? Mas depois eu tenho a curiosidade e depois vem o constrangimento, né? Porque essa história vai me trazer também todo o meu currículo de realizações, de conquistas e fracassos, para fazer com que eu chegasse até aqui. Mas é uma curiosidade. Tem até um filme bem interessante, chama Passaporte pro Além. É uma comédia romântica, né, com Meryl Streep e o Billy Crystal. Né, então, 2 grandes atores que tiveram um grande destaque na década de 1990, né, naquele período, naquela geração, naquela década, né, de 1990. E ali, então, eles estão naquela cidade do além, chama Cidade do Julgamento também, né? E nessa Cidade do Julgamento eles vão num departamento onde eles vão ali pesquisar a sua própria história. E ali então eles vão se vendo trechos da própria história das gerações anteriores. No caso dela, ela era um espírito muito valente, então ela era ali uma cavaleira, ela era uma bombeira, né? Enquanto era um espírito mais fraco, né? Então ele era aquele africano correndo na savana e sendo devorado por um leão. Então era sempre assim aquela comparação, né? E era bem curioso, né, de você querer saber sua própria história,
No caso dele, ele ficou deprimido, né? Porque viu que a história dele era sempre uma história difícil. E no caso dela, como ela já era um espírito simples, um bom espírito, ver aquele passado só fez com que ela se tornasse mais feliz. E é o que Kardec comenta nesse artigo para nós, né? Quando ele fala assim, todos os depósitos que você faz aos pés do Criador, das suas conquistas, se você manteve essa regularidade, você é um espírito que realmente mostra essa tendência a ser um bom espírito, a ser um espírito do bem. E nós, quais seriam então as nossas histórias? Né? Pois é, todo mundo tem esse medo, né, Marion, Andréia? Então eu tenho essa curiosidade, mas assim, quer dizer, ter curiosidade é uma coisa, mas quando a gente conquista depois a maturidade, a gente vai entender qual a importância disso para nós. É necessário mesmo conhecer a nossa história? E se eu quiser conhecer essa história, que tipo de informação eu vou querer saber dela? Eu gostaria de saber onde, quando, né? São as mais interessantes, né? Agora, entender exatamente como foram essas experiências, aí a coisa já complica. Principalmente no grau, no estágio evolutivo em que nós estamos. Então, meus amigos, é isso, né? Olha só que interessante. Genealogia espírita, quantas ideias despertam na nossa mente a respeito dessa questão, de sabermos da nossa linhagem, de sabermos da nossa própria história, mas também de valorizarmos o nosso presente, valorizarmos a nossa individualidade e todo o nosso potencial individual. E aí nós passamos a viver com muito mais clareza, com muito mais objetividade, independente da história que nós tivemos. Porque não importa os nossos antepassados ou as conquistas que eles tiveram de fato, ou os fracassos que eles tiveram, porque a cada um segundo as suas obras, cada um responde pelas suas próprias obras. E é claro que dentro do mecanismo da vida, o mecanismo biológico, há a necessidade dessas descendências, da formação do nosso corpo, da influência cultural que nós exercemos uns sobre os outros, principalmente das nossas gerações anteriores, que foram ali moldando os caminhos, né, em que a nossa família acabou percorrendo, mas que nós nunca percamos o foco na nossa individualidade e na nossa capacidade pessoal. Né? A Mariana colocou, né, ainda mais quando disserem, né, agora volta e faz tudo de novo. Né? Pois é, ai de nós. André colocou, é daqui para frente, né, para trás morreu. Quer dizer, o passado nós tivemos oportunidade de fazer. O presente nós estamos tendo a oportunidade de fazer. Então aproveitemos agora, né? Que aproveitemos as nossas oportunidades. Então, quer dizer, não deixa de ser um assunto bastante curioso, né, que juntando com outros tópicos que nós estamos estudando, outros temas, nós vamos ali formando um conjunto de ideias bastante interessantes da gente conhecer. Né, bem bacana, né? Que é o caso daquele livro, né, que nós já recomendamos para vocês, Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Ou seja, 1.500 anos de trajetória daquele espírito. E ele vai contando cada uma das suas experiências. Né? Então, é ali uma referência curiosa, né, para quem quiser ver ali de que forma que um espírito percorreu a sua história, já que nós não temos oportunidade de conhecer a nossa própria história. Né? Então fica aí a recomendação, meus amigos. E é isso. Concluindo aqui o nosso trabalho, então, tivemos aí a oportunidade de estudar esse artigo bem interessante, e no próximo nós vamos falar, né? Pois é, nós vamos falar aqui sobre Conversas de Além-Túmulo, o Sr. Jobard, né? Que era aquele correspondente de Bruxelas, que desencarnou. Depois a gente vai fazer leitura aqui da necrologia dele, né, quando Kardec menciona, e aí, inclusive Kardec comenta algo curioso, só para poder adiantar para vocês aqui, que ele trouxe essa comunicação, e Kardec coloca o seguinte na introdução, olha só. Depois da sua morte, o Sr. Jobard comunicou-se várias vezes na sociedade, em sessões a que diz assistir quase sempre. Antes de as publicar, preferimos esperar ter uma série de manifestações, formando um conjunto que permitisse melhor apreciá-las.
tínhamos a intenção de o evocar na sessão de 8 de novembro, quando, informado do nosso desejo, manifestou-se espontaneamente. Então nós vamos ter aqui uma série de comunicações do Sr. Jobá tratando de assuntos que ele foi acompanhando, observando, e das impressões que ele foi tendo também sobre o mundo espiritual. Né? Então é bem legal, a gente vai ter aqui na próxima sexta-feira um conjunto bem bacana. Né? Pois é.